do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Luan Estevam e neste vídeo nós iremos falar sobre jejum eucarístico. E para responder algumas perguntas, o Saulo Carmo. Saulo, o que é o jejum eucarístico? Então, o jejum eucarístico, ele, segundo o Catecismo de São Pio X, ele consiste em abster-se de qualquer espécie de comida ou bebida, exceto a água natural, que na atual disciplina eucarística não quebra o jejum. Muita gente, às vezes, pensando nisso, acaba que ao comungar, depois sempre fica aquele pedacinho de comida no dente, e aí se pergunta se isso quebra o jejum. E aí esse próprio catecismo responde logo em seguida, no número 632, que quem engoliu restos de comida presos aos dentes pode comungar, porque já não são tomados como alimentos ou perderam tal condição. E o que para que serve o jejum eucarístico? Ainda segundo o Catecismo de São Pio X, no número 636, o jejum eucarístico ele serve para preparação antes da comunhão, porque ela consiste em entreter-nos por algum tempo, a considerar quem é aquele que nós vamos receber e quem somos nós, e em fazer atos de fé, esperança e caridade, de contrição, de adoração, de humildade e de desejo profundo de receber a Jesus Cristo. E hoje é assim, né? E antes, como que era o jejum eucarístico? Antigamente, desde o início da igreja, o jejum eucarístico era desde de manhã. Então, se criou o costume de que os padres celebrassem a missa na parte da manhã, porque, por exemplo, se a missa fosse à noite, os fiéis teriam que ficar até a noite sem comer. Então, se criou o costume de celebrar a missa de manhã justamente para facilitar essa questão. E aí, depois, já no século XX, se me falha a memória, São João 23, ele trocou isso para que fosse 3 horas simplesmente antes da missa. Mais tarde, o Papa Paulo VI, logo depois do Concílio Vaticano II, mudou essa questão para 1 hora apenas antes da comunhão, que é a questão que está atualmente vigente no atual Código de Direito Canônico, promulgado em 1983 no Papado de João Paulo II. No cânon 919, se obriga os fiéis a essa disciplina da Santa Igreja para a preparação para a Eucaristia, dizendo assim no cânon 919: quem vai receber a Santíssima Eucaristia, abstenha-se de qualquer comida ou bebida, excetuando-se somente água e remédio, no espaço de ao menos 1 hora antes da Sagrada Comunhão. Depois, no parágrafo 3º, diz assim que apenas as pessoas idosas e doentes, bem como os que cuidam delas, podem receber a Santíssima Eucaristia, mesmo que tenham tomado alguma coisa na hora que antecede. Então, Saulo, resumindo, é obrigado que o cristão faça o jejum eucarístico 1 hora antes de começar a missa. Então, antes de comungar é o preceito. Porém, já conversando com muitos padres que recomendam que se faça 1 hora antes de começar a missa, porque não se tem certeza a que hora exata vai ser a Sagrada Comunhão. Então, é melhor, e também não faz mal a ninguém, esperar alguns minutinhos a mais. E não fazer o jejum eucarístico, o que é? É pecado? Não fazer o jejum eucarístico para uma pessoa que não sabe dessa condição do Código de Direito Canônico é pecado venial. Então, é um pecado que a pessoa, por não saber, é menos grave. Porém, já depois que você está vendo esse vídeo e já sabe da obrigação canônica que se você sabe que é pecado, tem consciência que é pecado e mesmo assim aceita fazer, já tem aqui as 3 condições para pecado mortal e é pecado mortal. E aí, depois que você fez isso, antes de comungar de novo, tem que ir até a confissão. Então, Saulo, muito obrigado pelo seu conhecimento passando para a gente. E eu gostaria que você lesse aquela frase que a gente tinha visto do São João Maria Vianney.
São João Maria Vianney dizia assim uma vez: se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em assistir a ela. Amém. Muito obrigado, Sal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.